E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz aqui do VET da Depre e hoje eu vim conversar com estagiários de medicina veterinária. Para você que faz estágio na parte principalmente de clínica, seja de grandes ou de pequenos animais. Às vezes os clínicos não têm tempo ali na correria do dia a dia para sentar e conversar com o estagiário coisas que deveriam ser conversadas e que são essenciais para ter uma harmonia legal ali entre quem está oferecendo estágio e quem está fazendo estágio. E eu vim aqui para ter essa conversa e para dar essas dicas para vocês. Obviamente que essas são dicas baseadas na minha experiência. Quando eu comecei a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio numa clínica lá em Curitiba que se chama Clínica Arca de Noé, com o Dr. Silvio, e foi graças a ele que eu peguei logo no começo da faculdade o estalo de como me comportar realmente ali no hospital. E ele acabou me dando muitas dicas de coisas meio bestas, assim, que às vezes a gente nem para pra pensar no dia a dia, mas que se a gente realmente parar pra pensar, são coisas que são importantíssimas e que podem fazer muita diferença na qualidade de um atendimento. A primeira dessas dicas que eu dou pros estagiários é: jamais responda perguntas dos tutores, sem o veterinário estar ali junto. Na verdade, se ele estiver junto ali, não responde, deixa que ele responda. Mas o que acontece é que muitas vezes o clínico sai para fazer alguma coisa fora do ambulatório e aí fica, por exemplo, o estagiário e o tutor ali sozinhos no ambulatório. E tem alguns tutores que são meio sacanas, alguns não, mas fazem por ingenuidade mesmo, que vão lá e acabam fazendo muitas perguntas pros estagiários. Não sei, às vezes parece que eles têm medo ou vergonha de fazer as perguntas pro veterinário e ele fala: vou fazer ali pro estudante que... sei lá, por quê, na verdade. Mas ele fala: vou ali fazer pro estudante. E, cara, é só o veterinário sair da sala que começa a chover pergunta em cima do estagiário. E o que acontece muitas vezes, que gera um clima bem chato durante a consulta, é que o tutor faz uma pergunta pro estagiário, ele vai lá e responde uma coisa. Aí o veterinário chega e o tutor faz a mesma pergunta pro veterinário. E aí o veterinário vai lá e responde outra coisa completamente diferente. E fica um clima muito chato durante a consulta, ou parecendo que o estagiário não sabe o que ele falou alguma coisa errada, ou parecendo que o veterinário não sabe o que ele falou. E independente dos dois casos, cara, é bem complicado, assim, o tutor ter essa percepção em relação ao estabelecimento que ele levou o paciente não, que ele levou o filho dele ali, muitas vezes considerado filho, para ser consultado. E às vezes o estagiário nem falou uma coisa errada, às vezes ele só falou de um jeito e o veterinário falou de outro, que o tutor entendeu diferente, e ele acaba tendo essa concepção errada ali acerca do estabelecimento. Por isso, a primeira dica é: tentem nunca ficar sozinhos ali, só o estagiário, só você como estagiário, junto do tutor, porque ele vai sentir que ninguém tá conversando nada e ele vai fazer perguntas para vocês, querendo ou não. Se o veterinário sair da sala e não falar nada para você, nem pergunta, vai atrás dele. Fica igual uma sombra ali atrás do veterinário. Se ele falar para você: não, fica aqui aguardando, aí tudo bem, aí você fica lá. Mas, a não ser que seja obrigatório ali pra você ficar segurando o cachorro, alguma coisa assim, evite ficar sozinho dali na sala junto com o tutor, porque muitas vezes eles podem fazer perguntas até que vocês nem sabem responder. Então, a segunda dica é: se o tutor fizer perguntas para vocês e vocês não tiverem como fugir ali da situação, fala assim: olha, fulano de tal, eu sou apenas um estagiário aqui na clínica e eu não tenho autonomia para responder esse tipo de pergunta que você me fez, porque eu ainda estou estudando para ser médico veterinário. Por isso, eu peço que você faça a pergunta diretamente para o Dr. fulano de tal, que ele é o responsável pelo caso, e aí sim ele vai poder realmente ajudar a senhora. Uma outra dica que eu dou, dessa vez para os estagiários que querem impressionar os seus médicos veterinários responsáveis ali, ou professores, ou residentes, enfim, quem quer que seja, mas que você quer impressionar aquela pessoa, por exemplo, você atender um caso hoje, junto com aquele veterinário, sei lá, um caso de endocrinologia, enfim, de qualquer coisa que seja, de hiperadrenocorticismo, sei lá. Naquele dia você pode não saber absolutamente nada sobre aquele caso, mas a partir do momento que você chegar na sua casa, pesquisa tudo sobre hiperadrenocorticismo. E a primeira coisa que você vai chegar no dia seguinte é fazer alguma pergunta, mesmo que você já saiba a resposta, mas alguma pergunta, às vezes nem uma pergunta simples, para o médico veterinário, que demonstra que você estudou um pouquinho sobre aquilo. E aí já vai mudar bastante a concepção daquele veterinário sobre você e ali sobre o estágio que você está fazendo. A terceira dica que eu dou, e talvez uma das mais importantes, é: demonstrem proatividade. Proatividade virou uma palavra meio... a galera tem um pouco de preconceito contra isso, mas é um termo que define completamente quem você é como estagiário e como profissional. Se você é um profissional proativo
ou não. E eu digo isso porque pra gente, como médico veterinário, quando a gente vai oferecer estágio para alguém, é muito difícil a gente avaliar se aquela pessoa sabe realmente o conteúdo técnico inerente àquela área ou não. A gente não tem como mensurar isso, a não ser, sei lá, que a gente faça uma prova ali. Mas uma coisa que a gente tem como mensurar desde os primeiros 15 minutos de estágio é saber se a pessoa é proativa ou não e se ela tá ali realmente para dar tudo de si naquele estágio. E isso a gente vê como coisinhas bestas do dia a dia. Mais uma vez, para quem tá fazendo estágio na área de clínica, tá lá no internamento, o cachorro que tá internado vai lá e defeca ou faz xixi na baia. Tem estagiário que vai lá e espera o veterinário pedir para ir lá e limpar a baia, por exemplo. O fulano, por favor, você poderia, por gentileza, limpar o cachorro tal que, enfim, fez cocô, fez xixi? Já tem aquele estagiário que nem espera o veterinário pedir, já vai lá e limpa, e muitas vezes o veterinário acaba nem percebendo que o cachorro defecou ou urinou, ou às vezes foi lá e passeou com o cachorro lá fora, deu uma volta. Não tem nada mais gratificante, por exemplo, a gente saber que a gente tá super na correria ali, cheio de coisa pra fazer, e a gente sabe que, por exemplo, a gente tem um estagiário ali super proativo, que se você deixar ele responsável por algumas coisas no internamento, principalmente nesse manejo de enfermagem ali, de medicação com os animais internados, que ele vai fazer, ele vai dar conta, ele vai ser super proativo e vai deixar os animais num brinco. Então isso dá tira um peso das nossas costas muito grande e faz completamente a diferença. Inclusive na hora do médico veterinário te contratar como médico veterinário efetivado, ou não, ou eventualmente te recomendar para um professor, para uma prova de residência ou alguma coisa nesse sentido. Às vezes as pessoas têm um conceito errado de que para ser um bom estagiário a pessoa tem que ser um crânio ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu, por exemplo, minhas notas na faculdade nunca foram lá grandes coisas, mas eu sabia que eu tinha esse déficit em relação à teoria e eu tentava recuperar muito desse déficit ali na prática, botando a mão na massa e sendo o mais proativo possível em relação a isso com os residentes lá da faculdade, por exemplo. E realmente isso fez toda a diferença na minha formação e acabou fazendo com que eu chegasse até hoje, desde a residência, no mestrado, no doutorado. Eu acho que por enquanto é só, galera, o vídeo já tá bem comprido, mas se vocês quiserem mais dicas para estagiários, deixem aí nos comentários. Se você for médico veterinário e quiser dar alguma dica específica também, deixem nos comentários que aí eu gravo outro vídeo com dicas e comento essas dicas aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esqueça de deixar aquele joinha no vídeo, me ajuda muito na divulgação do canal, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal também. Por enquanto é só e até a próxima!